pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa videoaula vai fazer o quê? Tratar de quê, né? Trigonometria no triângulo retângulo, ok? Nós vamos fazer a correção dos 3 exercícios dirigidos que serão utilizados na semana do dia 27 ao dia 30. Então vamos lá. O que a gente viu, né, na nossa aula gravada? As relações métricas e em seguida as relações trigonométricas, ou seja, envolvia os ângulos e os lados dos nossos triângulos retângulos. Quando a gente trabalhou as relações métricas, a gente trabalhou apenas com as medidas dos lados, ok? E aí você percebeu que alguns exercícios, né, em algumas situações que surgiam problemas, apenas trabalhando com as relações métricas, eu não conseguia determinar, né, uma medida desconhecida. Olha só, a primeira questão. Um avião, ao decolar, percorre uma trajetória retilínea que forma um ângulo de 30 graus em relação ao Sol. Sabendo que seu deslocamento horizontal é de 1.500 metros, determine a altura atingida pelo avião e a distância d. Então ele está te pedindo para você encontrar a altura que o avião chegou e essa distância que o avião percorreu até chegar àquela altura lá. Ok? Presta atenção que no final ele pede assim, considere, utilize a raiz de 3 como aproximadamente 1,7. Por quê? Porque provavelmente você vai cair numa situação em que a resposta vai ser alguma coisa raiz de 3. E se eu virar para você e falar assim, gente, olha, a resposta deu, sei lá, 50 raiz de 3. Eu te pergunto, quantos metros seria isso? Aí você fala assim, professor, é mais que 50. Mas você tem aproximadamente quanto? Não. Então, para que a gente tenha uma situação um pouquinho mais próxima do real, a gente vai considerar a raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,7. Combinado? Então, vamos lá. O que a gente viu da trigonometria? Toda vez que eu tenho um triângulozinho retângulo, professora, por que é retângulo? A gente está falando de altura, galera. Perpendicularidade. Então eu sei que essa distância aqui, é equivalente à minha hipotenusa. Estou trabalhando agora com um ângulo de 30 graus aqui presente. Então eu sei que o cateto que está oposto a esse ângulo é justamente chamado de cateto oposto. O que está ao lado é chamado de cateto adjacente. Beleza? Tranquilo, professora. Nós vimos 3 relações trigonométricas, gente. A relação seno, a relação cosseno e a relação tangente. Que razões seriam essas, né? A razão seno de um ângulo, a razão seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e tangente de um ângulo. A seno, cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, lembra, não é Fanta nem Guaraná, era Coca. Então eu tenho essas 3 razões trigonométricas. Você, utilizando essas 3, uma das 3 ou 2 das 3, vai ter que determinar o valor do H e o valor do D. Adianta, por exemplo, só para você acompanhar comigo o raciocínio, pegar, por exemplo, a razão seno logo de cara. Repara, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Você tem, gente, o H e o D? Não. Aí você cairia numa equação com 2 incógnitas. Professora, não serve. Então, eu não vou envolver nada com quem? Com a hipotenusa. Eu posso envolver direto quem? O cateto oposto e o adjacente. Então, repara, se eu fizer a tangente, galera, de 30 graus, eu vou ter cateto oposto H, que é quem eu quero achar, sobre o meu cateto adjacente, 1.500. Galerinha, vamos lembrar da nossa tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Por que essa musiquinha? A tangente de 30 é justamente o quê? Lembra? Olha lá. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 30 graus. 1, 45 graus. Raiz de 3, 60 graus. Que é aquela nossa tabelinha com os ângulos notáveis que nós vimos na aula. Simplifica. Professora, simplifiquei e ficou 500 aqui. Até aí tudo bem? Beleza, professor. Então o H, na verdade, minha proporção, 500 raiz de 3. Aí lembra que eu te perguntei? Isso aqui, gente, são quantos metros? Você vai falar, é mais que 500. Beleza, é mais que 500, mas é quanto? Isso, né? É 700? É 1.000? Chega perto do quê? Aí você vai ficar na dúvida. Falei, e agora, professor? Não sei como que vai ser. Vamos lá. Se ele pediu para eu aproximar a raiz de 3 de 1,7, eu sei então que o meu H, quando eu fizer esse produto, 500 vezes 1,7, só escrever aqui bonitinho, 850 metros. Beleza, professor, descobri o valor do H. E agora, para descobrir o valor do D, sem usar o H?
Porque vai que eu errei, gente, uma continha. Aí eu vou errar tudo, o H e o D. Então, não vou usar o H. O que envolve adjacente e hipotenusa? Ah, prof, o cosseno. Perfeito. O cosseno de 30 graus, galera, vai ser, então, o adjacente 1.500 sobre a hipotenusa, que é a distância D. O cosseno, vamos lá? Ó, 1, 2, 3, seno. 3, 2, 1. Então, raiz de 3 sobre... Ai, minha garganta assim não dá, né? 2. Desculpa. Vamos lá, cruz credo. D, raiz de 3, é igual a 3.000. Então, D é igual a 3.000 dividido por raiz de 3. Voltamos para o 9º ano. Racionalização. Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, eu vou ter 3.000 raiz de 3 sobre 3. Ah, prof, então a distância D, na verdade, simplificando, fica 1.000 raiz de 3. Mais uma vez, ele não falou que o raiz de 3 é 1,7? Então, agora ficou legal. Quanto que dá 1.000 vezes 1,7? Beleza? 1.700. Tranquilo? Desculpa o garrancho aí, galera. Ficou sem espaço, né? Deu para entender? Numa boa? Então, eu tive que usar 2 razões trigonométricas aqui. Seguir? Essa questão 2 é mais bacana, é mais inteligente um pouquinho. Ó. Ele te dá, na verdade, galera, um polígonozinho, ABCD. Tá? Te deu ali um quadriláterozinho. Só que dentro, você percebe que aparece aí uma figura que parece um quadrado e aparece um triângulo. Estou dizendo isso aqui, ó. Você está percebendo aqui, ó, que aparece um triângulozinho. Aí você vai falar, não, professor, aparece um outro triângulozinho. Pode ser também. E aí eu estava falando o seguinte, também aparece, ó, parece que esse cara é um quadrado, né? Tá com a cara de ser um quadrado. Vamos lá? Vamos trabalhar em cima dessa figura. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar essa bagunça para deixar tudo arrumadinho para vocês. Vamos. O que eu sei, gente? Vou completando o ângulo devagarzinho. Se aqui é 90, eu sei que aqui também é 90, para completar o 180. Beleza? Eu sei que aqui é 120, então aqui obrigatoriamente tem que ser quanto? Ué, professora, 60. Ok. Ele está me pedindo, gente, o perímetro. Então, se eu chamar esse lado de x, esse lado aqui é x, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Ok? Tranquilo? Se eu chamar esse pedacinho aqui de y, vou descobrir agora, tá? Esse pedacinho aqui também teria que ser y. Até aí, tranquilo? Tudo bem? Numa boa? Aí você fala, beleza, professora, tranquilo. Se aqui é 60, você concorda que nesse triângulo aqui, ó, que eu tô criando à esquerda, aqui em cima, obrigatoriamente, tem que ser 30 graus. Tá, prof? Tranquilo também. Se ele falou, galerinha, que aqui é 45 graus, o que você pode observar, então, agora desse outro triângulo que eu vou traçar aqui vermelho, ó, da direita, só para você me acompanhar. Aqui é 45, aqui é 90. Ué, professor, então, obrigatoriamente, aqui tem que ser quanto, gente? 45. O que você conclui? Que esse triângulo vermelho aqui, ó, ele é um triângulo retângulo isósceles, porque eu tenho 2 ângulos iguais. Então, consequentemente, eu tenho que esse lado, x, tem que ser igualzinho a esse lado oposto a 45, que é y. Ah, não, professora, então calma aí. Então, você concluiu que se o x é igual a y, você acabou de concluir, professora, que esse cara ABCD é nada mais, nada menos que um quadrado. Perfeito. Então, ao invés de botar y aqui, ó, vamos deixar x, para ficar com uma letrinha só. Então, eu já sei, acabei de concluir que é um quadrado. Alguém podia falar, professor, eu já tinha concluído. Porque, olha só, porque a diagonal está servindo como bissetriz. Beleza também, tá? Tranquilo, descobri então que ele é um quadrado. Então, o que eu preciso, gente, para achar o perímetro? Eu já sei que isso aqui, ó, é 2 raiz de 3. Então, eu já tenho esse lado de cá, ó. Ok, professora. Preciso achar o x, que é o mesmo x que esse aqui, que é o mesmo x que esse aqui. Para fazer o perímetro, está faltando esse pedacinho. Então, esse pedacinho a gente vai chamar de z, tá? Opa, mas não com essa caneta, né? Senão vai ficar bagunçado demais. Vamos botar aqui com a canetinha mais fina. Vamos chamar esse pedacinho aqui de z, tá? Ah, professor, então calma aí. Para descobrir o x e o y, eu estou trabalhando, na verdade, com um triângulo retângulo, onde eu tenho lado envolvido, ou melhor, lados envolvidos e ângulo. Olha o ângulo aqui de 60 graus, ou então o de 30 lá em cima. Então, isso aqui eu posso trabalhar com a trigonometria, que trabalham com ângulos e com os segmentos, os lados do meu triângulo. Ah, então fechou, professora. Vamos lá. Identificar as partes. Hipotenusa, de frente para o ângulo de 90 graus. Em relação a 60 graus, o x é o cateto oposto e o y é meu cateto
adjacente. Se eu por acaso começar da razão seno de 60 graus é igual cateto oposto x sobre hipotenusa 2 raiz de 3. Vamos lembrar o seno? 1, 2, 3? Raiz de 3 sobre 2. Professora, posso simplificar? Deve. Cruzei, cruz credo. Raiz de 3, galera, vezes raiz de 3, adivinha quanto dá? Raiz de 9, que dá 3. Não quero usar o x para achar o y. Fica a dica. Então, para não usar o x, eu vou trabalhar com a adjacente e com a hipotenusa. Ah, prof, então você vai estar trabalhando com o cosseno de 60. Exatamente. Adjacente y, hipotenusa 2 raiz de 3. Se o seno é 1, 2, 3, o cosseno é 3, 2, 1. Opa, então é quanto, gente? 1 meio. Então, y é igual a raiz de 3. Prof, mas ele pediu foi o perímetro. Então, vamos lá. O perímetro é a soma de todos os lados. Vamos lá, o primeiro lado, 2 raiz de 3. Segundo lado, que é o x lá em cima, 3. Terceiro ladinho, que é x também, 3 mais uma vez. Esse pedacinho, 3 mais uma vez. E esse pedacinho nosso aqui, ó, opa, eu botei y aqui, gente, por favor, z, né? Só pra gente não confundir, tá? Z, 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 só pra não ficar com letras diferentes. Então, o meu z valia quanto que a gente acabou de descobrir? Raiz de 3. Sim? Tranquilo para todos? Ó, professor, então, fechou. Eu tenho 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Duas raízes de 3 com mais uma, eu tenho 3 raízes de 3. Então, o perímetro dessa minha figura é 9 mais 3 raiz de 3. Beleza? Centímetros. Tranquilo essa questão? Vamos seguir? E vamos para a última questãozinha? Essa questão ele fala assim, ó, no triângulo retângulo abaixo, temos que o cosseno do ângulo alfa, ele não deu o valor do ângulo alfa agora, galera. Então, não me importa se é 30, 45, 28, não me importa. Ele quer só que eu ache o seno e a tangente. Calma aí, prof. Aqui é a hipotenusa, vamos começar assim. Em relação a alfa, esse cara é o cateto oposto. Esse aqui seria o meu adjacente. Eita ferro, professora, calma aí. Cosseno, professora, de alfa é cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Tudo bem? Vou fazer de um jeito bem tosquinho. Cateto adjacente sobre hipotenusa, ele falou que vale quanto? 12 trezeavos. Até aí tranquilo? Numa boa? Se eu chamar esse cateto adjacente, gente, só por curiosidade aqui, ó, de y. Professor, então a gente teria que y sobre x, que é a hipotenusa, é igual a 12 trezeavos. Ai, meu Deus. Eita, poxa, professor, eu tenho uma equação com duas incógnitas. Porque olha só o que você pode dizer, então. Que y, cruza lá, ó, é igual, por exemplo, a 12 trezeavos do valor de x. Tá errado isso? Tá não. Deixa guardadinho aí. Até aí tranquilo? Só que uma equação, professor, com duas incógnitas, lascou. Lascou. O que você sabe do triângulo retângulo que quando você aprendeu trabalhando só os lados, esquece o ângulo alfa? Professora, já sei. Pitágoras. Ok. Se você sabe Pitágoras, vamos lá. Quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos meus catetos. Até aí tudo bem? Ah, não, professor. Você quer dizer, então, que x ao quadrado é igual a 25 mais esse y aqui, professor, ao quadrado, ou seja, 12 trezeavos de x ao quadrado? É isso? É isso. Então, eu tenho que isso aqui é 25 mais 144 sobre 169, o quê? X ao quadrado. Até aí tranquilo? Prof, vamos juntar tudo que é x. Galera, x ao quadrado menos 144 sobre 169, x ao quadrado é igual a 25. Quando eu tiro o MMC, fica 169x ao quadrado, beleza? Menos 144x ao quadrado. Ué, professora, vai ficar 25x ao quadrado sobre 169, que é igual a 25. Simplifica. O que você vai descobrir? Que x ao quadrado é 169. Ah, nem, prof. Raiz de 169 é quanto? 13. Então, calma aí, professor. Então, significa que o x vale 13. Então, significa, professor, que esse triângulo é aquele pitagórico 5, 12, 13, por acaso? Vamos ver? Se você descobrir o valor de x, você sabe que y é 12 trezeavos do valor de x que você acabou de achar. Então, qual é o valor de y? Perfeito. 12. Eu fiz do jeito do caminho mais longo, só para você perceber, tá? Então, eu descobri que o y vale 12,
que o x vale 13 e que o cateto oposto é 5. Esse é o famoso 5, 12, 13. É um triângulozinho que a gente adora. A gente adora o 5, 12, 13 e o 3, 4, 5. Como ele pediu para eu encontrar o seno do ângulo alfa, professor, agora ficou fácil. Seno do ângulo alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Acabou. Beleza, ele pediu a tangente de alfa. Cateto oposto, 5, sobre cateto adjacente, 12. Acabou o exercício. Beleza? Professora, só tinha esse caminho? Não era só esse caminho não, gente. Olha só um caminho legal também que eu queria mostrar para vocês. Repara só, olha só. Vou só apagar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para ter espaço, senão a gente não consegue. Olha só. Vocês aprenderam no 9º ano uma relaçãozinha que era assim, ó. A gente demonstrou isso para vocês. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre dava quanto? 1. Lembram disso? Calma aí, professora, lembro. Então, o seno ao quadrado do ângulo alfa, que eu não sei quem é, mais 12 trezeavos ao quadrado, tem que dar quanto? Tem que dar 1. Então, significa, professora, que o seno ao quadrado de alfa é igual a 1, traz para cá, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169. Não acredito, professora. Tira o MMC, gente, vai sobrar 25, 169. Só que isso é o seno ao quadrado de alfa. Eu quero só o valor do seno de alfa. Quando eu tiro a raiz, adivinha quanto dá? Raiz de 25, 5. De 169, 13. Olha que bacana. Tranquilo? Mas aí, professora, se eu já tenho o seno e o cosseno, eu sei que a tangente que você aprendeu ano passado também é justamente a razão. Seno sobre cosseno. Como eu já sei, acabei de achar o seno, 5 trezeavos. E o cosseno ele me deu que é 12 trezeavos. Prof, simplificando, eu já sei então que a minha tangente é igual a quanto, gente? 5 dozeavos, como a gente tinha encontrado. Então são maneiras que você tem de trabalhar as relações trigonométricas nesse triângulo. Galerinha, espero ter colaborado com vocês. Um beijo grande e até o próximo encontro.